segunda parte do segundo capítulo de Charles Darwin, A Evolução da Evolução. Onde parou? Muitas reuniões da sociedade pliniana eram animadas por debates entre pensadores tradicionais e radicais. Debates que, além de questões científicas, visavam sobre política, filosofia e religião. Na primeira reunião de que Darwin participou, por exemplo, um membro do clube, William Brown, criticou um livro recém-lançado no qual se afirmava que Deus dera ao homem músculos especiais para que as pessoas pudessem sorrir, franzir o senho e rir. Browne declarou que isso era bobagem e contra-argumentou com uma ideia extremamente herética e radical. Humanos e animais possuíam os mesmos tipos de músculos. A contribuição de Darwin para a ciência deve ser vista no contexto da grande luta de ideias que estava sendo travada no mundo científico, quando ele chamou a maioria. Darwin perturbou-se intensamente com um conflito entre as velhas e as novas ideias. Absteve-se de divulgar suas concepções, mesmo convencido de que eram sensatas, pois sabia que causariam comoção e ele odiava estar no centro de uma polêmica. Por outro lado, essa luta de ideias ajudou Darwin, fornecendo-lhe um ambiente fértil e estimulante para o desenvolvimento do seu raciocínio. Como todos os grandes pensadores, ele foi influenciado pelo trabalho de terceiros. Suas percepções brilhantes sobre a natureza dos seres vivos foram moldados, em parte, pelos livros e artigos científicos publicados em sua época e pelas discussões e debates que essas obras suscitaram. Darwin não foi um visionário solitário no alto de uma montanha, que percebeu verdades que ninguém jamais intuíra. Foi produto de seu tempo, e suas ideias nasceram do clima intelectual no qual ele viveu. Hoje Darwin é lembrado como fundador da teoria da evolução, mas anos antes dele entrar em cena, já se discutiam ideias sobre a evolução. Ocorre, porém, que Darwin pôs seu raro intelecto a serviço da ciência, em uma época particularmente fecunda. Durante séculos, o pensamento ocidental baseara-se na Bíblia, onde está escrito que Deus criou o mundo e tudo que nele existe em 6 dias. Além disso, supunha-se que a criação aconteceram apenas algumas milhares de anos antes, no século XVII. Muitos sábios, entre eles o matemático inglês Isaac Newton, somaram todas as gerações mencionadas na Bíblia e calcularam que a Terra fora criada 4 ou 5 mil anos antes do nascimento de Cristo. O arcebispo James Ussher, de Armagh, Irlanda, concluiu que a criação ocorrera em 4004 a.C., data que se tornou célebre por ter sido impressa em tantas Bíblias que a maioria das pessoas, inclusive Charles Darwin, pensava que fizesse parte do texto bíblico original. Na época de Darwin, muitas pessoas observadoras e inteligentes haviam questionado a versão bíblica da criação. A primeira refutação veio da geologia.
Os fósseis, as rochas que tinham semelhança impressionante com conchas e outros seres vivos. Era um mistério antiquíssimo. O que eram, de onde vinham? O que eram, de onde vinham? No passado, pensava-se que os fósseis eram simplesmente rochas que, por coincidência, tinham forma de plantas ou animais. No século XVIII, contudo, os geólogos já haviam percebido que os fósseis eram relíquias reais de seres que já viveram. Mas como poderiam ter se transformado em pedra em apenas alguns milhares de anos? O mistério aumentou quando começaram a ser escavados fósseis que, claramente, não tinham relação com nenhuma criatura vivida na época. Os mais espetaculares foram os fósseis de dinossauro. O primeiro deles, descoberto em 1822, por um casal inglês, Gideon e Marie Anne Mantell. Mas fósseis desses animais logo apareceram, e o público, fascinando-se com seu tamanho e aparência estranha, tornou-se óbvio que a Terra já abrigara formas de vida que havia deixado de existir. Mas como isso poderia ter ocorrido? Como afirmavam os ortodoxos, Deus criara cada espécie na sua forma definitiva, para toda a eternidade. Os cristãos ortodoxos confrontaram essa questão, afirmando que as criaturas extintas haviam se afogado no grande dilúvio descrito na Bíblia. Por exemplo, Robert Fitzgerald, capitão do Beagle, acreditava que os mamutes extinguiram-se por serem grandes demais para passar pela porta da Arca de Noé. É por isso que muitos autores do século XIX referem-se aos dinossauros, mamutes e outros animais extintos como antediluvianos, ou seja, anteriores ao dilúvio. Uma teoria chamada catastrofismo supunha que a história da Terra consistira em uma série de catástrofes, eventos súbitos e devastadores, como inundações, erupções vulcânicas e terremotos em todo o planeta. Segundo os catastrofistas, todos os aspectos da aparência da Terra, das montanhas aos desfiladeiros, resultavam de uma catástrofe no passado. Uma teoria chamada catastrofismo supunha que a história da Terra consistira em uma série de catástrofes, eventos súbitos e devastadores, como inundações, erupções vulcânicas, terremotos em todo o planeta. Segundo os catastrofistas, todos os aspectos da aparência da Terra, das montanhas, dos desfiladeiros, resultavam de uma catástrofe no passado. O catastrofismo explicava por que às vezes eram encontradas fósseis ou conchas marinhas no topo de montanhas distantes do oceano. Haviam sido levados para lá por inundações. A versão religiosa do catastrofismo afirmava que Deus criava e destruíra o mundo muitas vezes e que a criação descrita na Bíblia era apenas mais recente. Os dinossauros e outros animais extintos provinham de criações anteriores e haviam aparecido na destruição que precedera cada nova criação. Uma teoria concorrente sobre a história da Terra emergiu em fins do século XVIII. Em 1788,
O intelectual escocês James Hutton, de 1726, que faleceu em 1797, publicou um vasto artigo científico intitulado Theory of the Earth, Teoria da Terra, que foi relançado como livro em 1795. Hutton afirmou que a melhor explicação para o atual estado da Terra não era convulsões colossais e abrangentes no passado, mas uma ação lenta e constante de forças conhecidas no decorrer de um período muito longo. Segundo Hutton, a Terra fora moldada por esses processos graduais. Rios depositaram lodo, criando novas camadas de solo. Mares secaram lentamente, e ao longo de milhares de anos, seus leitos elevaram-se, formando cadeias montanhosas que continham conchas marinhas fossilizadas. Como Hutton supunha que os processos geológicos haviam ocorrido a um ritmo constante e uniforme, e não devido a uma série de episódios catastróficos. Sua teoria foi chamada de uniformitarismo. Segundo o uniformitarismo, a Terra era muito mais antiga do que jamais se acreditara. Os processos formadores da crosta terrestre, aventados por Hutton, precisariam de muitos milhares de anos para produzir resultados. Resumindo sua concepção da história geológica, Hutton escreveu: portanto, o resultado desta nova investigação é que não encontramos vestígio de começo nem perspectiva de um fim. Agora vamos ver sobre a extinção, as grandes mortes. A morte de uma planta ou animal às vezes significa mais do que o desaparecimento de um organismo individual. Ocasionalmente também significa a morte de toda uma espécie. Quando o último passarinho da espécie Amodromus maritimos nigrescens morreu em 16 de junho de 1987, na Flórida, esse tipo específico de ave, canora da América do Norte, desapareceu para sempre, tornando-se extinto. Para algumas pessoas, a ideia de que uma espécie podia deixar de existir era difícil de aceitar, pois parecia contradizer a teologia. Mas em fins do século XVIII, os naturalistas estavam começando a concordar que a extinção acontecera muitas vezes na história da Terra. Fósseis de criaturas extintas, especialmente os dinossauros, e outros animais enormes que outrora habitavam o planeta, enchiam de pasmo as pessoas. Darwin, que escavou fósseis de vários monstros extintos na América do Sul, escreveu em Origem das Espécies: maior assombro que o meu ante a extinção de espécie, creio, que ninguém jamais pode ter sentido. Hoje, os cientistas sabem que a extinção sempre fez parte da vida. O paleontólogo David Abbe, da Universidade de Chicago, estima que 99,9% de todas as espécies que já existiram estão hoje extintas. Na década de 1980, Rupp e seu colega Jake Sepkoski publicaram os resultados de um estudo minucioso do registro fóssil, no qual chegaram a uma taxa básica de extinção. A taxa normal em que vem ocorrendo a extinção de categorias de organismos ao longo
de toda a história da Terra. Mas o registro fóssil também inclui o mínimo 5 grandes mortes, ou extinções, em massa, durante os quais a taxa de extinção aumentou drasticamente. No decorrer de períodos considerados breves da geologia, a maior extinção em massa aconteceu por volta de 245 a 225 milhões de anos atrás, quando, segundo Hoppe, nada menos que 96% de todas as espécies existentes desapareceram do planeta. 3/4 de todas as espécies, inclusive os últimos dinossauros, pereceram em uma extinção em massa, aproximadamente 65 milhões de anos. Os cientistas apresentaram muitas teorias sobre as grandes mortes. Alguns supõem que foram causados por mudanças no clima global, ocorridas quando as placas continentais deslocaram-se de regiões tropicais para regiões polares e voltaram novamente às regiões de origem. Outros afirmaram que grandes asteroides ou cometas chocaram-se com a Terra e provocaram por todo o planeta nuvens de poeira e bloquearam a luz do Sol, baixaram a temperatura e acarretaram as extinções em massa. Geólogos e paleontólogos ainda estão examinando os indícios que poderiam comprovar essa e outras teorias. A extinção está intimamente relacionada à evolução. Como Darwin reconheceu, fósseis de criaturas extintas mostram ligações entre espécies e épocas ao longo dos quais uma espécie dá lugar a outra. Darwin também percebeu que a especiação, o nascimento de novas espécies, está ligada à extinção, à morte de espécies existentes. Teorias modernas sobre os padrões na história da vida baseiam-se nessas relações. Na década de 1970, Stephen Jay Gould, na Universidade Harvard, e Niles Eldridge, do Museu Americano de História Natural, apresentaram a teoria do equilíbrio pontuado. Essa teoria supõe que uma espécie permanente, sem alterações significativas por longo período, mas ocasionalmente esse estado de estabilidade ou equilíbrio é interrompido ou pontuado por períodos de rápida mudança. Na década de 1990, outros cientistas expandiram a ideia de equilíbrio pontuado, que inicialmente se aplicava a espécies individualmente para ecossistemas inteiros. Sua teoria da estase coordenada supõe que toda a vida animal de uma região permanece razoavelmente estável por milhões de anos, mas em tempos, durante períodos de dezenas ou centenas de milhares de anos, números incomumente elevados de espécies mudam, desaparecem ou surgem. Alguns paleontólogos estão agora estudando padrões ainda mais abrangentes, englobando a vida em todo o planeta, que ocorre em períodos de dezenas ou centenas de milhões de anos. A Terra vive hoje outra grande morte, e desta vez não se pode pôr a culpa em nenhum asteroide. A atual extinção em massa é obra de uma espécie admiravelmente bem-sucedida, o Homo sapiens, que impele dezenas de espécies para a extinção a cada dia, destruindo habitats, poluindo o meio ambiente
e provocando outros efeitos danosos com a indústria moderna e o crescimento populacional desenfreado. Talvez esse desaparecimento em massa permita que novas espécies prosperem nos próximos milhões de anos. Mas, como escreveu Darwin, uma espécie, uma vez perdida, nunca mais reaparecerá. As plantas, insetos e animais que se tornam extintos hoje desaparecem para sempre.